eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a reprodução humana. Especificamente, nós vamos abordar os órgãos e estruturas que formam o sistema genital masculino e feminino. Então, vamos começar? Então, pessoal, a partir da aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução humana. Mas antes da gente começar, nós temos que definir o que é reprodução, né? Então, para que tenha o surgimento de um novo ser, de um novo organismo, os seres vivos, aqueles que se reproduzem sexuadamente, como a gente já trabalhou algumas aulas atrás, eles precisam da união de duas células especiais, chamadas de células germinativas, células sexuais ou os gametas. Nos seres humanos, nós temos dois tipos de células reprodutoras, que são os óvulos, que são produzidos nos ovários das mulheres, e os espermatozoides, que são produzidos nos homens, na região dos testículos. O sistema reprodutor masculino, também chamado de sistema genital masculino, ele é composto por algumas estruturas. Que estruturas são essas? Então, nós temos o escroto e o pênis, os testículos, epidídimo, ductos deferentes, a glândula bulbo-uretral, a próstata, as vesículas seminais e a uretra. Nós vamos detalhar aqui as principais estruturas que compõem esse sistema a partir de agora. Nós vamos começar a falar dos testículos. Os testículos são as glândulas sexuais masculinas. Elas são as responsáveis pela produção dos espermatozoides, mas elas também produzem o hormônio sexual masculino, que é a testosterona, como nós já vimos quando nós falamos do sistema endócrino. A bolsa escrotal, ou escroto, é uma região pendente da junção entre o períneo e a região abdominal inferior. A função dela é conter e proteger os testículos fora da cavidade corporal. A temperatura nessa região ela é ideal para a manutenção dos espermatozoides. Ela é uma temperatura em torno de 2 a 3 graus Celsius inferior à temperatura do corpo, da cavidade abdominal. A segunda estrutura que nós vamos falar são os epidídimos. Eles têm um formato que lembra um C e eles ficam sobre os testículos. Eles são formados pela união de vários pequenos tubos testiculares e tem como a sua função acabar de amadurecer os espermatozoides. Então, os espermatozoides eles vão ficar aí aproximadamente em torno de 3 dias, onde eles vão receber as caudas e os nutrientes dentro dos canais enrolados nos epidídimos. Em seguida, nós temos os canais deferentes. Não é diferente, é deferentes, tá? Esses canais, eles vão sair dos epidídimos, um canal sai de cada epidídimo, e eles vão se comunicar com as vesículas seminais. Eles entram na próstata e no seu interior vão desembocar, eles vão chegar na uretra. A seguir, nós temos as vesículas seminais. Elas são pequenos sacos que contêm os espermatozoides quando eles já estão maduros. E ela fica localizada logo abaixo da região da bexiga. Nessa vesícula seminal é fabricada um líquido que vai proteger os espermatozoides, além de alimentar e facilitar o seu deslocamento. Agora nós temos a próstata. A próstata ela fica localizada próxima da vesícula seminal e abaixo da região da bexiga. E no interior da próstata é onde vão terminar os canais deferentes que desembocam na uretra. A próstata também é responsável pela produção de um líquido que protege, alimenta e também facilita a movimentação dos espermatozoides. E a última região que nós vamos falar é a uretra. A uretra ela é um canal por onde vai passar tanto o sêmen quanto a urina. O seu funcionamento vai ser controlado por um músculo que vai impedir a saída dos dois líquidos ao mesmo tempo. Agora nós vamos falar do sistema reprodutor feminino. Esse sistema ele é formado pela vagina, os ovários, as tubas uterinas e o útero.
Então, a primeira estrutura que nós vamos falar é a vagina. A vagina ela é um tubo que tem paredes elásticas e que tem em torno entre 8 a 10 centímetros de comprimento. A vagina que é responsável em interligar o colo do útero até a região externa dos genitais no corpo feminino. Na parte externa, ela vai conter os grandes e os pequenos lábios, em cada lado da abertura, só que dentro ela tem duas glândulas chamadas de glândulas de Bartholin. Essas glândulas elas são responsáveis por secretar um muco lubrificante, que auxiliam na hora da relação sexual. E a seguir nós temos o útero. O útero ele é um órgão oco e ele fica situado na região pélvica, na cavidade pélvica no corpo feminino. Ele fica anteriormente, na frente da bexiga e posteriormente ao reto, atrás do reto. A parede muscular dele é bem espessa e recebe o nome de miométrio. E o formato é um formato parecido com o formato de uma pera. O útero ele tem um tamanho aproximado de como se fosse o nosso punho da nossa mão fechado, tá? Internamente, ele é revestido pelo endométrio, que é um tecido que é muito vascularizado e rico em glândulas. E o útero vai ser o responsável por proteger o embrião durante todo o período de gestação. A seguir, ligado ao útero, nós temos as tubas uterinas. As tubas uterinas antigamente recebiam o nome de trompas de Falópio. Tá? Elas são dois dutos que vão ligar o útero aos ovários. Elas são formadas por um epitélio com células ciliadas. E esses pequenos cílios, esse movimento dos cílios e também o movimento peristáltico que tem nas tubas uterinas, elas vão carregando os gametas femininos do ovário até chegar no útero. E finalmente chegamos aos ovários. Os ovários são as gônadas femininas propriamente ditas. Elas são as responsáveis pela produção de estrógeno e progesterona e também liberam os gametas femininos, que são os óvulos. Pessoal, hoje nós terminamos a nossa aula por aqui. A aula de hoje nós vimos algumas estruturas que compõem ao sistema reprodutor humano, tanto masculino quanto feminino. Na nossa próxima aula, nós vamos detalhar o funcionamento desse sistema reprodutor quando nós falarmos sobre o processo de fertilização e desenvolvimento do embrião durante a gestação. Então, façam as atividades da plataforma. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários e até a próxima aula, pessoal!